No primeiro horário nós tivemos artes, tá? A gente tá trabalhando agora um novo capítulo, porque nós estamos agora trabalhando o volume 2, né? Então agora a gente entrou no capítulo 2, tá? Do livro de artes. E o capítulo 2 diz assim: de olho nos animais. Bom, gente, o capítulo 2 ele vai tratar sobre animais, sobre obras de arte relacionadas a animais. No volume 1, a gente estudou sobre o movimento, né? A gente viu um pouquinho de acrobacia, a gente viu a arte através daquelas pessoas que são cegas, que não enxergam, não é verdade? E no volume 2 agora, a gente vai continuar dentro da disciplina de artes, estudando um pouquinho sobre obras de arte, ou seja, sobre pinturas relacionadas a animais. E a gente vai ver também um pouquinho de jogos, exatamente, vai ter jogos dentro dessa matéria de artes, tá? Que vocês estudam. E a gente vai, ao final do capítulo, criar uma própria máscara animalesca, ou seja, como vocês podem observar aqui, ó, em formato de animal, tá bom? Mas isso só no final do capítulo, tá? Bom, as páginas que nós trabalhamos hoje foram as páginas de 3 a 12 do livro de artes, ok? A gente trabalhou até a hora do intervalo, até a hora do lanche, que foi mais ou menos até 2h30. Então, a gente trabalhou da 1 mais 2h30, apenas a disciplina de artes, tá bom? E aí, nós vimos, então, das páginas 3 a 12. Olha só, aqui na página 4, a gente viu... fizemos algumas perguntinhas, né? Essas perguntas aqui, elas não são para você responder, tá? É para você conversar na sala de aula, em casa, com a sua família, sobre o que você está vendo nessa obra de arte. Bom, como eu disse para vocês, o título do nosso capítulo é De Olho nos Animais. Esse é o título do capítulo. Então, a obra de arte que nós temos aqui, na página 4, trata justamente sobre animais, tá? O título da obra se chama O Jardim do Éden, pintado por um pintor que nasceu na Bélgica, certo? E é uma produção de óleo sobre a tela, certo? É uma pintura muito bonita, olha só, gente, a perfeição dessa pintura, né? Com vários animais, olha só, a gente tem um cachorro, a gente tem uma vaca, um galo, são vários animais, pássaros, não é verdade? E aí algumas perguntinhas da página 4 para que você observe essas imagens, né? Observe, aliás, a obra em si. E aí vem as perguntinhas, você conhece todos os animais? Então, para você, de repente, mamãe, papai, que está ajudando o seu filho em casa, você vai fazer essas perguntas, tá? Para ele. Você conhece todos os animais que estão nesta obra, né? Desse jardim? Quais são eles? E aí vocês vão conversar sobre isso, tá? Aí vem a próxima pergunta, você tem algum animal de estimação? Aí tá pedindo, no caso, para conversar com os colegas, mas são questões apenas para discussão. Alguns colegas de vocês em sala disseram que tinham, outros disseram que não tinham nenhum, mas que o pai e a mãe estavam querendo comprar mais pra frente, né? Bom, e aí na página 5 nós temos mais atividades aqui, algumas curiosidades, né? Nós estamos sempre mudando de tamanho. E não só porque crescemos, às vezes ficamos maiores, às vezes ficamos menores. Então, isso também acontece com alguns animais. Como vocês podem observar na página 5, né? Nós temos alguns animais aqui, ó. Por exemplo, a gente tem o tatuzinho de jardim ou bicho de conta. Olha só, é esse bichinho aqui. Na verdade, ele lembra bem um tatuzinho mesmo, né? E nós temos também o tatu bolinha. Também é assim, ou seja, ele é pequeno, né? É um animal pequeno. E aqui tem uma pergunta, você já viu esse animalzinho andando pela terra? Bom, o tatu bolinha mede cerca de 1 centímetro, tá? Isso tá no livro de vocês, é uma curiosidade bem interessante. 1 centímetro, gente, olha só. Ele é muito pequeno, né? E aí tá pedindo para você pesquisar outros animais que mudam de tamanho e compartilhar essas descobertas com os colegas. No caso, você poderá fazer em casa esse compartilhamento de descobertas, você poderá fazer com a sua família, tá? Bom, é uma pesquisa que você não precisa escrever, você não precisa registrar nada. Você pode
junto com a sua família, entrar no Google e pesquisar outros tipos de animais que também são menores. Eu não vou dizer aqueles que a gente só vê em microscópio, porque aqueles lá são extremamente pequenos, né? Realmente. Mas aqueles que você consegue ver a olho nu, tá? Então, a pesquisa é baseada nisso. E depois tem um jogo da memória. Esse jogo da memória nós não fizemos na sala de aula, tá bom? Porque a minha intenção era trabalhar as atividades do livro, né? Então, o jogo da memória nós não fizemos, tá? Porque na sala de vocês, hoje nós estávamos com 12 crianças. Na sexta-feira a gente tinha umas 14 crianças, mais ou menos. Mas hoje tínhamos 12, tá? E algumas estão gripadas, então por isso não estão vindo. Então, como eu estava dizendo, né? Hoje nós tínhamos 12 crianças na sala, certo? E por conta dessa questão da aproximação, porque quando a gente faz algum tipo de brincadeira, por exemplo, jogo da memória, você precisa de outro jogador, né? Então não tem como você brincar sozinho ali, você precisa de uma outra pessoa. E aí, para evitar essa questão da aproximação, esse jogo aqui, gente, eu pulei, tá? Mas se vocês quiserem fazer em casa com a família, né, com a mamãe e o papai, pode fazer, tá bom? Mas na sala de aula, alguns desses jogos eu não estou fazendo justamente pelo fato de que eles precisam estar próximos, né? Então tem que compartilhar cartinha, coisas assim. Então, esses jogos, a professora Tati acaba pulando eles em sala de aula, tá? E aí nós fomos para a página 6, né? São atividades também bem tranquilas. Então, na página 6, olha só, nós temos aqui 6 movimentos diferenciados de um animal bem interessante, né? Com certeza vocês devem conhecer, é o canguru, certo? Ele não é um animal do Brasil, né? Um animal brasileiro, digamos assim, tá? É um animal que vive na Austrália. Mas vamos lá. Cada animal se movimenta de um jeito. Alguns andam, outros voam, não é verdade? E outros nadam. No caso do canguru, ele pula, certo? E aí tem uma perguntinha quase no final da página 6, na seção lápis na mão. Qual é o nome desse animal? Que movimento ele está fazendo? E aí você vai dizer que esse animal é um canguru, ok? Você vai escrever. E o que ele está fazendo? Ele está pulando, ele está saltando, certo? Depois, no finalzinho da página 6, nós temos mais algumas curiosidades. Você reparou que o movimento desse animal tem começo, meio e fim? Ele começa se agachando e se preparando para saltar. Então, observe aqui. Ele começa agachando, claro que tudo isso é muito rápido na prática, né? Mas, digamos assim, que em câmera lenta é o movimento que o canguru faz, tá, gente? Então, no capítulo 2, nós estamos estudando o movimento dos animais. Na página 7, olha só o que nós temos. Na página 7, nós temos mais atividades relacionadas a movimento, certo? É como se fosse a continuação, né, da observação do movimento do canguru. Então, o que vocês vão fazer? Aqui ao lado, vocês vão recortar essas imagens aqui e vocês vão colar conforme a sequência, tá? Esse vídeo vocês poderão estar pausando, tá? Pausa o vídeo para você poder observar certinho como está cada movimento aqui, tá bom? Então, aqui nós temos a menininha em pé. Todas essas imagens, gente, estão aqui, tá bom? Ah, tia Tati, mas por que no seu livro tá tudo em azul? Porque aqui é o livro do professor, tá? Mas aqui, ó, as imagens de vocês estão exatamente como essas, coloridas. Então, aqui a menininha tá em pé no primeiro quadrinho. Você vai recortar e colar. Aqui ela já tá agachada, mas se preparando para fazer o quê? O salto, né? Aí ela pula. Aqui ela já tá, digamos assim, descendo, né, do salto dela. E aqui é onde ela finaliza o seu salto, ok? Então, para você fazer essa sequência aqui, as crianças, os colegas de vocês tiveram um pouquinho de dificuldade com relação ao início, meio e fim desse movimento. Mas, como eu acabei de mostrar para vocês, eu também fiz essa explicação para eles e mostrei para eles certinho. Então, vocês, qualquer coisa, pede para mamãe e papai pausar o vídeo para vocês conseguirem fazer a atividade, tá bom? E aí,
nós fomos para a página 8, né? Onde nós tivemos também mais uma atividade bem legal para se fazer. Onde pede o seguinte, para você desenhar o seu animal em movimento. Então, se você tem um cachorro, um pássaro, um gato, você vai desenhar esse animal se movimentando, andando, pulando ou voando, né? Enfim, tá? Ah, tia Tati, mas eu não tenho nenhum animal em casa. Bom, neste caso você não precisa fazer atividade, tá? Porque aqui tá pedindo para você desenhar o seu animal, tá bom? Ah, mas eu posso desenhar um animal de um primo meu, da minha avó, enfim, se você quiser, pode desenhar, né? Mas desde que seja um animal em movimento, tá bom? E na página 9, nós temos mais algumas observações aqui para se fazer. Na sala de aula, a gente fez essa observação, né, de alguns artistas aqui que estão caracterizados, fantasiados de animais, né? Então, tem um artista que está de galinha, fantasiada de galinha, outro de cachorro, um de jumento e outro de gata, né? Então, são vários artistas aqui fantasiados de animais, certo? E muitos artistas criam obras inspiradas em animais. O musical Os Saltimbancos conta a história de 4 personagens: uma galinha, um cachorro, um jumento e uma gata. Você consegue identificar quem é quem na foto? Então, essa atividade da página 9 é mais uma atividade de observação para você conseguir identificar, né, quem são esses animais aqui, certo? E aí, na página 10, tá dizendo o seguinte: nesse musical, que é o musical da página 9, né, os animais são maltratados por seus donos e por isso fogem em busca de liberdade. Eles também reclamam do modo como as cidades são construídas pelos seres humanos. Então, cada um imagina como seria sua cidade ideal. A da galinha é assim: a cidade ideal da galinha tem as ruas cheias de minhocas. A barriga fica tão quentinha que transforma o milho em pipoca. Então, é uma discussão, é um musical bem interessante, né? A gente não chegou a assistir na sala de aula, eu não fiz nenhuma pesquisa nesse sentido com eles no YouTube para assistir, mas se vocês encontrarem de repente na internet para assistir, vocês poderão assistir, tá? Se bem que na página 10 já conta, ou seja, traz um resumo, né, do que é o conteúdo desse musical, que fala sobre os animais, né, a situação que os animais vivem hoje, né? Agora experimente cantar junto com a música. Então, nós não cantamos, tá? Não fizemos essa parte da musicalização ali na sala de aula. Nós fomos a gente só fez a parte mesmo da observação, e aí alguns colegas de vocês foram identificando através da imagem da página 9 quais eram aqueles animais, ok? Na página 11, nós temos uma outra atividade na seção Diga aí. Você já viu animais abandonados pelas ruas? Então, assim, página 9, 10 e 11 está tratando da situação dos animais, do dia a dia deles, como que muitos vivem, né? Os que têm donos, normalmente são bem tratados, né? Mas aqueles que não têm donos ou que são abandonados, ou seja, na verdade tinha dono, né? Tinha um dono, mas esse dono o abandonou. Então, como que eles vivem? Vocês já tiveram essa experiência de encontrar cachorros, gatos ou outros animais na rua, cavalos? Eu, por exemplo, moro aqui perto de uma reserva e volta e meia a gente encontra cavalo, né, que tá super magro, assim, abandonado, né? Você percebe que ele tá doente, ele não tá legal. Como devemos tratá-los? Converse com seus colegas sobre isso, tá? No caso de vocês vão conversar em casa, tá bom? Com a família sobre esses animais. Então, no momento que vocês estiverem fazendo essa atividade, conversa com a mamãe, com o papai, com quem estiver te ajudando nesse momento, tá? Olha, eu sempre vejo gata abandonada, sempre vejo cachorro mancando, doente, ou com doenças, com feridas. Eu já vi muitos cachorros assim, com feridas, né? Cachorro super magro. Animais, como eu acabei de falar para vocês, do cavalo. Então, na página 11, é uma atividade de discussão. Você não precisa escrever, é apenas uma atividade para discussão. E olha só, na página 11, nós temos então a imagem de um gato, de um cachorro e de um cavalo.
né? Escolha um animal de que você gosta. Invente uma música para descrever como seria a cidade ideal desse animal. Bom, essa sessão Vamos Brincar, nós também não fizemos, tá bom? Não criamos nenhuma música, não fizemos nada disso. O que nós fizemos na página 11 foi apenas a observação dessa atividade da sessão Diga Aí, ok? E aí, para finalizar, né, o conteúdo da aula de artes, que foi até a página 12, nós fizemos aqui um desenho, tá? Porque, na verdade, essa atividade da página 12 pede o seguinte, para você pesquisar em jornais e revistas imagens de coisas que esse animal poderia gostar. Então, por exemplo, o cavalo. Para facilitar, eu pedi para que eles pesquisassem coisas que esses animais gostassem de comer, certo? Aqui tá pedindo para pesquisar em jornais e revistas. Na sala de aula, a gente não tinha muita revista. Então, a ideia que nós tivemos foi fazer o quê? Desenhar e pintar. Então, na página 12, se você não tiver na sua casa jornal, revista, você vai desenhar o que esses animais gostam de comer, tá bom? Tia Tati fez uma adaptação nessa atividade aqui, tá? E em casa vocês também poderão fazer a mesma coisa. Então, por exemplo, o que os colegas de vocês fizeram? Nesse espaço aqui bem grande, eles escreveram, por exemplo, gato. Aí eles desenharam o gato e desenharam o que o gato normalmente come. Geralmente o gato come ração. Aí eles disseram também bem assim, tia Tati, o gato também gosta de comer peixe. Enfim, então, beleza. Se você quiser, você desenha uma ração. Se você tiver um pacote de ração em casa, ou se você conhece alguém da sua família, né, que dá ração pro gatinho, aí você desenha um pacotinho de ração ao lado, desenha o gatinho e pinta ele. Depois, mais aqui assim para baixo, você pode desenhar o cavalo, certo? Escrever, né, a palavra cavalo, certo? Desenha o cavalo e ao lado você vai desenhar e pintar o que ele gosta de comer. As crianças na sala de aula, os colegas de vocês, todos desenharam grama. Então eles falaram, tia, cavalo come grama, né? Normalmente bicho assim come grama, né? Gado. Enfim, se bem que, né, cavalo. Então eles desenharam a grama. Desenharam, pintaram, bonitinho. Aí depois, qual era o próximo animal? Cachorro. Então eles desenharam também um cachorro do jeito deles, tá, gente? Desenharam do jeitinho deles lá, vocês também podem fazer a mesma coisa. E aí, desenharam o cachorrinho, escreveram, né, cachorro. Teve alguns colegas de vocês que escreveram cão, porque a palavra daí é menor, né, assim, pequena. Aí pediram para escrever cão. Eu falei, tudo bem, não tem problema. Desenharam o cachorrinho, o cãozinho e ao lado desenharam, teve criança que desenhou um osso, né, porque cachorro gosta de osso normalmente, e teve algumas crianças que desenharam ração, porque hoje em dia é muito comum, né, as pessoas que têm cachorro, que têm gato em casa, a maioria costuma dar ração, né, é difícil você ver alguém dando comida, ainda existe, claro, né, mas a maioria das pessoas que compram cachorros e gatos, principalmente de raça, costumam dar ração, né, então é uma atividade bem tranquila. Lembrando que você não precisa comprar jornal, comprar revista para fazer isso, tá? Caso você não tenha em casa jornal e revista, você pode desenhar. Deus criou os peixes para o rio e o mar. Deus criou os peixes todos a nadar. Quando brincam na água até o fundo vão. Vejam como brincam, bem cuidados eles estão. Deus criou os peixes para o rio e o mar. Deus criou os peixes todos a nadar. Quando brincam na água